Abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Muito bem. Está afiados aí os irmãos, hein? Nós estamos conversando um pouquinho sobre a oração intercessória da igreja. E já estamos aqui no quarto estudo, porque às vezes é ruim correr demais, e é bom ir analisando esse texto. Você lembra que a igreja estava sendo perseguida, e Herodes mandou matar quem? Ao fio da espada? Tiago. E foi assim algo terrível para a igreja, um dos líderes da igreja. E queriam matar Pedro também, que era outro líder, mas chegou o quê? A festa da Páscoa. E ninguém era julgado nem condenado durante a festa. Então, prenderam Pedro, em segurança máxima, acorrentado entre dois soldados, não é? Sendo vigiado por outros, e acontece que a igreja, durante os 7 dias da Páscoa, o que a igreja fazia? Orava. Incessantemente, a igreja orava em favor de Pedro. E aí nós caminhamos e chegamos aí onde o anjo chega, vamos dizer assim, em resposta à oração da igreja. Quem mandou o anjo? Foi o Senhor. Os anjos são mensageiros de Deus. Mas quem orou a Deus? A igreja. A igreja. Tá? E aí, quando o anjo chega lá, na última noite de festa, na véspera, Pedro estava apavorado, né? Não? No outro dia ele seria julgado e morto. Ele estava dormindo. E aí, quarta-feira passada, nós conversamos sobre essa tranquilidade de Pedro na véspera de sua morte. Às vezes eu vejo alguns vídeos que não são muito bonitos, não, de pessoas condenadas à morte, pena de morte, as suas últimas palavras. É assim muito interessante, irmãos. Alguns revoltados, alguns xingando tudo e todos, mas alguns, como uma senhora, cantando louvor a Deus, minutos antes de ser morta. Se converteu lá na prisão. E é interessante isso, como Deus transforma a vida das pessoas, como há uma mudança interior na vida de uma pessoa, como ela passa a pensar de maneira diferente, a se comportar de maneira diferente. Então, mas Pedro dormia. E aí nós vimos, quarta-feira passada, que Pedro confiava no Senhor. Pedro confiava na promessa que Deus deu a ele, que ele chegaria até a velhice. Certamente Pedro lembrava que a igreja estava orando por ele.
E Pedro também sabia que não tinha nada para fazer. Ia fazer o quê? E ele, enfim, tinha certeza de que a vontade de Deus ia ser feita. Deus tem a última palavra. Ele já tinha sido liberto 2 vezes da prisão. A terceira só dependia de Deus. Então ele dormia. E agora nós vamos chegar lá, no texto, que o anjo chega lá. Então vamos lá, a partir do verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E o verso 10 diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Até aí. Relato interessante, né, irmãos? E a primeira lição que eu quero tirar aqui, queridos, quando a igreja ora, quando você ora, perseverantemente, quando você intercede, como a igreja estava fazendo, o sobrenatural de Deus acontece em resposta à oração. A oração intercessória da igreja move o sobrenatural de Deus. Eu quero tirar algumas lições aqui, irmãos, como resultado da oração da igreja. Nós já até vimos um que é a tranquilidade de Pedro. Nem ansioso ele ficou, não é? Eu creio que também é uma resposta da oração da igreja. Mas, então, esse mover sobrenatural de Deus envolveu o quê? Primeiro, a chegada do anjo, tá? Verso 7, sobreveio um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus. Quando a igreja ora, irmãos, o altar na terra se liga ao trono lá no céu. Quando a igreja ora, os céus se manifestam, o inferno é abalado e coisas extraordinárias acontecem na terra. Resultado da oração. Se a gente lembrar sempre disso, irmãos, nós vamos orar mais. Joelhos dobrados, braços estendidos de Deus para agir. Então, o anjo vem manifestar o sobrenatural de Deus. Deus o mandou ali, deu uma missão àquele anjo. Queridos, há coisas que acontecem conosco. Você pode explicar tudo o que acontece com você? Tem alguma lógica, às vezes, coisas que nos acontecem? Quando Deus, de alguma forma, Ele envia o seu socorro, que foge à ciência, foge à coincidência, irmãos. Às vezes, os médicos não têm explicação. Olha, esse exame aqui está assim, esse aqui
está de outra forma. O mesmo exame. Como se explica isso? A ciência não explica, irmãos. Não houve erro, aquele exame foi repetido. Só tem uma explicação, irmãos. Deus. E eu acredito que na sua vida haja experiência assim. Deus movendo o sobrenatural. Quantos livramentos, quantas curas, conversões, transformações, que só se explicam com a mão invisível de Deus. Foi o anjo do Senhor. Há muitas experiências que Deus usa pessoas e alguém atribui até anjo. Foi um anjo de Deus que, de alguma forma, não é? E a gente não sabe se aquela pessoa existe, se não existe, se foi um ser humano ou se foi um ser divino. Enfim, cada um tem uma experiência, mas milagres acontecem ainda hoje, irmãos. Há manifestações de Deus, de fato e de verdade. Manifestações de Deus. Outro destaque que eu faço aqui é a luz, verso 7 ainda, uma luz iluminou a prisão. Eu gosto desse aspecto da presença do anjo de Deus, sendo luz ali. As prisões eram escuras, geladas, lugares terríveis. Paulo ficou numa prisão dessa. Às vezes tinha pouca ventilação, às vezes era só uma abertura para passar comida quando se lembravam do condenado. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós pertencemos ao reino da luz. Quando a gente pensa em treva, isso está associado a pecado, a ausência de Deus, a desobediência. Nós fomos transportados para a luz. Não podemos viver em trevas. O pecado deve ser um acidente na nossa vida. Acidente. E esse acidente, vamos dizer assim, rapidamente deve ser consertado. A 1 João, o apóstolo João, ele é enfático. Alguns acham que ele é muito duro nas suas palavras, mas ele diz mesmo, se você está vivendo em pecado, você não nasceu de Deus. Os nascidos de Deus não permanecem no pecado. Somos luz, luzeiros no mundo, como diz Paulo. Nós não podemos viver nas trevas. João capítulo 3, versículo 19 a 21, no final da conversa de Jesus com Nicodemos, e diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
nós não nos escondemos. Nós queremos viver na luz. As pessoas podem olhar para nós. Olhar. Podem? As pessoas podem olhar para o nosso comportamento, com a maneira que nós vivemos, falamos, agimos, pensamos. Mas a pessoa não sabe o nosso pensamento, né? Deus sabe. Deus conhece as nossas intenções. Então, quem vive no pecado está em trevas, porque os filhos de Deus andam na luz. Repito, pecou, arrependa-se. Caiu, levante-se. Confessa e continue. Toma a decisão de não praticar mais aquele pecado. Porque o verdadeiro arrependimento envolve isso, irmãos. Envolve, não é, a nossa convicção de que erramos, de que pecamos contra Deus acima de tudo, mesmo que tenha sido contra um irmão, alguém, mas acima de tudo é contra Deus. E então, o arrependimento envolve confissão, tá? Deus vai perdoar, porque Deus é fiel, Ele está vendo nosso coração, mas envolve também o quê? Abandono do pecado. É muito importante a gente entender isso. E esse processo se chama santificação. Ele começa onde, irmãos? A santificação na conversão. Nós, na justificação, isto é, na conversão, Deus nos livra da condenação do pecado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, na conversão, né, a justificação acontece ali na conversão. Então, nós somos livres ou libertos da condenação do pecado. Mas na santificação, nós somos libertos do domínio, do poder do pecado sobre a nossa vida. E a santificação faz isso. E aí vem a terceira fase, que é só na glorificação. E aí nós seremos livres, libertos do quê? Da presença do pecado. Não mais existirá na nossa vida. Mas, por enquanto, estamos no processo. E esse processo, irmãos, não pode parar. Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu já fui mais crente. Já passou isso por sua cabeça? Eu acho que eu já fui mais crente. Hoje, sei lá, aquele primeiro amor já passou, né? Eu já fui mais dedicado, mais fiel, mais... É triste isso, irmãos, porque o apóstolo Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós precisamos crescer, continuar crescendo. A vida cristã tem que ser um crescimento diário, em comunhão com Deus, em santificação, na obra do Senhor, enfim, nós precisamos crescer. É muito importante entendermos isso. E aí eu destaco mais outra coisa aqui, verso 7, não é? Que é a libertação. Então, verso 7, então as correntes caíram das mãos dele. Libertação das correntes. Irmãos, o diabo quer nos prender, nos acorrentar, nos dominar. É isso que o inimigo quer. Deus quer nos libertar de tudo aquilo que nos prende, que nos escraviza. E tem um versículo muito conhecido, que você sabe de qual é salteado, João 8,32.
e conhecerão a verdade, e a verdade... Que verdade? Quem é a verdade? Jesus. Jesus é que nos liberta. É a verdade que nos liberta. A mentira escraviza a pessoa. O inimigo escraviza a pessoa. É interessante, irmãos, tem pessoas que elas acreditam na própria mentira. Elas mentem tanto. Assim, parece que é irracional uma pessoa mentir de cara lavada, já viu? Uma pessoa mentir assim, descaradamente, mas fala como se aquilo fosse verdade. Parece que a pessoa acredita na mentira. E eu não quero citar nomes aqui, porque aí vem logo um nome de político e tal, aquele negócio todo, né? E aí a gente evita isso. Mas, nada de olhar para lá, vamos olhar para cá. Tá? Aqui, Então é muito importante. O que está me prendendo? Alguma fraqueza? Algum desejo? Alguma paixão? O que eu não estou conseguindo me libertar? Eu estou até tentando, mas parece que os meus desejos me escravizam. Irmãos, a pessoa livre, ela não se deixa dominar por nada. A pessoa verdadeiramente livre. Porque se alguma coisa nos domina, de alguma forma nós não somos livres. Se os meus maus pensamentos, maus desejos, fraquezas, estão me dominando, eu não estou tendo forças para ser livre. Deus quer nos libertar de nós mesmos. Você sabe qual é o seu pior inimigo? É só você se olhar no espelho. Você vai ver. Ah, mas o diabo é o capetão lá, o pior, né? Tudo bem, né? Mas seu pior inimigo, você vê diante do espelho. É você mesmo, sou eu mesmo. E muitas coisas nos escravizam, irmãos. Os outros não veem. Mas Deus vê, queridos. E aí o texto continua. Vamos lá. O portão de ferro se abriu automaticamente. Eu acho que Pedro estava com o controle remoto na mão. Né? Aí o portão de ferro foi controle remoto, não, foi o poder de Deus mesmo, irmãos. Foi uma libertação completa das correntes das portas de ferro. Meu irmão, minha irmã, ore, as correntes vão cair, as portas que estão fechadas vão se abrir. É preciso crer nisso, nesse poder de Deus, que humanamente não é possível. Não é possível. Às vezes nós tentamos com todas as nossas forças, mas nós não conseguimos. Tem que ser pelo poder de Deus. E Deus está aí, querendo nos libertar de tudo aquilo que nos prende. Você sabe o que te prende. Você sabe o que de alguma forma te escraviza.
o que você continua pensando e às vezes fazendo. Vai para o verso 11 agora. Quando Pedro testemunha, tá? Lá no verso 11, ele fala assim, depois nós vamos chegar, quarta-feira que vem a gente vai chegar lá na reunião de oração, tá? Pedro teve mais dificuldade de entrar numa reunião de oração do que ser liberto de uma prisão, né? Então, mas quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Aí ele fala assim, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, tá? A palavra livrou ou libertou aqui, irmãos, é a mesma palavra no grego, que está lá em Atos 7:34, não precisa abrir, que fala da libertação do povo de Israel, do Egito e das mãos de Faraó. É a mesma palavra. Então Pedro experimentou a mesma libertação que o povo de Israel experimentou. É isso que ele fala no seu testemunho. O Senhor me libertou. John Stott, um dos grandes comentaristas bíblicos, ele diz assim, de toda a narrativa da libertação de Pedro, a afirmação mais importante está no verso 17, que diz assim, que diz que o Senhor tinha tirado ele da prisão, isto é, o Senhor me libertou da prisão. De tudo esse capítulo, ele diz, essa aqui é a frase central, o Senhor, a ação do Senhor, a ação do Senhor. Ninguém tinha condições de fazer nada, o Senhor faz. Quando a gente pensa que está tudo perdido, o Senhor entra com a providência, Ele age, irmãos. Houve intervenção de Deus, providência divina, milagre, sobrenatural, extraordinário. Nós hoje, repito, podemos experimentar ou experienciar o sobrenatural de Deus, quando oramos assim, pela fé perseverante, e buscamos a Deus. Irmãos, o que você precisa pedir a Deus? Nós estamos no culto de oração. O que você precisa pedir a Deus? Que você vê que não é pelo processo humano, não é pela força humana, não é por argumentos, é só pelo poder de Deus. Pensa nisso, em relação à sua vida, à sua família, talvez seus filhos, uma situação que você esteja enfrentando. Não há recurso humano, há um recurso divino, que é a oração. Faça isso com essa fé, e você vai ver como é que as coisas acontecem. Muito bem, segunda coisa que eu quero destacar aqui, quando a igreja é intercessora, ela não pede a Deus o que nós podemos fazer. Eu quero tirar essa lição aqui também, nos versículos 8 e 9. Olha esses dois versículos. O anjo diz o que Pedro deveria fazer. Olha só, levante-se depressa. É até engraçado, né? Coloque o cinto, calce as sandálias, ponha a capa e siga-me. Às vezes não precisava dizer isso, né? Não era lógico. Mas Pedro estava à vontade mesmo, né? Levante-se depressa, coloque o cinto, aperte o cinto aí, calce as sandálias, ponha a capa e siga-me. E o que o texto diz? Pedro obedeceu. Fez aquilo que ele tinha que fazer. O que Pedro não podia fazer, irmãos? Tirar as correntes,
anestesiar os guardas que estavam ali ao redor dele e acorrentados a ele, passar pela primeira e segunda sentinelas, abrir o portão de ferro. Isso Pedro não podia fazer, irmãos. E foi o que Deus fez. Então eu vejo aqui, queridos, assim, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Às vezes a gente fica pedindo coisas a Deus que nós temos que fazer. São atitudes nossas, são decisões nossas. Ações que nós precisamos. Às vezes não adianta a gente ficar culpando o diabo. É você. A atitude que você tem que tomar. E às vezes nós ficamos adiando. E Deus está nos mostrando. Já mostrou até mais de uma vez, e nós ficamos adiando. Deus não vai fazer o que nós podemos e devemos fazer. Ele vai agir no sobrenatural. E aí a gente lembra logo de uma experiência, né, de Jesus. Você lembra de quem? De Lázaro. Está lembrado? 4 dias, cheira mal. Aí o que Jesus falou? Tirar a pedra. A pedra era pesada, mas eles podiam tirar. Eles não podiam dizer, vem para fora, Lázaro. Isso eles não podiam. Isso cabia a Jesus. Mas tirar a pedra, eles precisavam tirar. Quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa, assim, irmãos, Deus mandou um grande peixe tragar Jonas. Foi ordem de Deus. Deus não podia pedir não, Deus não, né, não precisa pedir, Ele manda. Os peixes virem até a margem do rio, do mar ali, do rio, ou até pular dentro do barco, podia, Deus tem poder. Não, Senhor, trabalhamos a noite toda, vai mais fundo, lançai a rede. Isso competia a eles. Então, irmãos, a gente vai vendo na Bíblia que o que nós devemos e podemos fazer, Deus não vai fazer. E quando a gente faz o que pode fazer, Deus age. O sobrenatural de Deus acontece. Quer ver outra experiência que quando eu estava meditando nisso, eu lembrei? A experiência do povo de Israel no deserto, quando Acã desobedeceu a Deus e guardou, escondido na sua barraca, o quê? Ouro, prata e uma capa babilônica, que eram para ser dedicados ao Senhor. Não pertencia a ninguém, era para o Senhor. E aí ele esconde. E aí, queridos, tudo bem camuflado, ninguém sabia de nada. O que aconteceu? Quando o povo sai para mais uma guerra, beleza, mamão com mel, fácil, café pequeno, um exército significante. Nós não precisamos nem ir com o exército todo. Na cidade de Ai. E aí vem uma derrota vergonhosa. Vergonhosa, queridos. E aí, queridos, o que Josué faz? Ele vai e se prostra diante do Senhor e começa a clamar a Deus.
E aí, assim, agora com as minhas palavras, tá? Não está no texto, não. Mas eu interpretando o texto. Deus falou assim: meu filhinho, pode se levantar daí. Pode parar, pode parar. Não é hora de orar, não. É hora de agir. O pecado está dentro do povo, junto com o povo. Tem que tirar o pecado do meio do povo de Deus. E é interessante isso. Eu gosto disso. Hora de agir, de tomar providência, de tomar vergonha na cara, de ter pulso consigo mesmo, muitas vezes, irmãos. Às vezes nós precisamos ser radicais conosco mesmo. Às vezes com os outros a gente é radical, mas com a gente pega leve. Precisamos ser radicais. Então, queridos, a gente vê que o pecado, nessa experiência de Acã, cria barreiras. O pecado impede a intervenção de Deus. É como um cálice. Vou botar um cálice aqui hoje bonito aí, né? Para não tomar aqui direto. As bênçãos estão caindo, e eu estou com o cálice assim, ó. Está vendo aqui? O povo está com sede, estou com sede. A água está caindo. Mas meu cálice não vai transbordar, não. Porque ele está virado de cabeça para baixo. As bênçãos de Deus estão aí, mas o pecado está causando interrupção, barreira, impedindo as bênçãos de Deus de chegar na minha vida, na minha casa, na minha família. Então eu tenho que tomar providência, eu tenho que agir, eu tenho que ter atitude. Isso é errado, eu não vou fazer mais. Eu vou tomar todas as providências para não ficar aí dando sopa. Ser tentado. Eu vou evitar ao máximo. Então, queridos, é importante a gente entender isso. Deus não vai fazer o que compete a nós. Agora, quando nós fazemos a nossa parte e deixamos a parte de Deus com Ele, a intervenção divina. Milagres acontecem, irmãos. Deus envia dos altos céus o seu socorro. E nós precisamos crer nisso. Amém, queridos? Então, vamos ficar com essas lições aqui hoje. Tá? A oração intercessória perseverante move o sobrenatural de Deus. Deus enviou o anjo, chegou uma luz brilhante e houve libertação. Isso pode voltar a acontecer na minha vida, na vida de alguém da minha família, que esteja preso, esteja sendo escravizado pelo inimigo. Isso pode acontecer. Eu preciso fazer essa oração intercessória por essas pessoas com essa fé, que a luz vai dissipar as trevas na vida dos nossos filhos, nossos netos, nosso lar. E a segunda lição, o que é para eu fazer, para você fazer, devemos fazer. O que é possível para nós. E o impossível é com o Senhor. E aí nós queremos que Deus vai enviar o seu socorro. Que Deus assim nos abençoe. Repito, quarta-feira que vem nós vamos ver Pedro saindo e indo para casa onde a igreja fazia vigília. Tá?
e aí teve uma experiência maravilhosa, né? E o que aconteceu com Herodes? Que achava que estava no controle, achava que ia derrotar a igreja. O que aconteceu com ele? Negócio interessante também. Quarta-feira que vem a gente termina esse estudo, tá bom? Em nome de Jesus.